Fala moçada, passando aqui um pouquinho para comentar sobre como é que foi essa prova de física da UES. Calma, tá? Tenha calma. A gente tem plena consciência de que, olhando em linhas gerais, a prova ela teve um nível muito bom. Ela teve um nível um pouco acima do que normalmente a UES cobra, mas é um nível que temos certeza e plena confiança de que você estava muito bem preparado. Bora passar por cima aqui, ter uma visão geral do que é que foi visto? Em termos de distribuição de conteúdo, a UES continua mantendo aqui o seu padrão, né? Nós tivemos questões de eletricidade e mecânica, inclusive a eletricidade e mecânica sendo o carro-chefe, mais uma vez, da prova. Tivemos duas questões de espelhos, era até esperado essas questões de espelhos, já que na primeira fase havia uma questão sobre lentes, então se caísse alguma coisa de óptica, era relacionado realmente a espelhos ou à própria refração. Tivemos questões de calorimetria, questões de MHS, MHS já virou um clássico da UES, 3 questões de MHS, questões de análise dimensional, inclusive, embora uma questão seja específica sobre análise dimensional, nós tivemos várias questões na prova em que você precisava fazer essa análise dimensional para encontrar a resposta. Agora, questões clássicas que a UES sempre cobra, de um nível bom, de um nível até acessível, nós tivemos? Sim. Por exemplo, moçada, a questão de número 3 era aquela que falava um pouquinho sobre as fagulhas, né? Era uma questão acessível. Você sabe que as fagulhas elas têm dificuldade em transferir calor. Então foi uma questão bem direta, onde você ganharia tempo para resolver. A questão 15 também, eu gostaria de destacar, que era uma questão que envolvia quadros por segundo. Então basicamente era período e frequência, a relação entre as duas. A questão 18, ela falava sobre espelhos esféricos. A imagem teria que ser real, invertida e maior. E ele perguntava onde deveria colocar, qual tipo de espelho, né? A gente sabe que tem que ser um espelho côncavo para produzir a imagem real. Primeiro caso, antes do centro, real, invertida e menor. No centro, real, invertida e igual. Entre o centro e o foco, real, invertida e maior. Outra questão também de rápida solução seria a questão 7, sobre cinemática. Você basicamente usava velocidade média, ΔS sobre ΔT. Mas outras questões não eram tão simples. Elas envolviam muito trabalho braçal. Às vezes você sabia até a solução, como chegar nela, mas o modo para fazer demorava. Então, por exemplo, algumas com decomposição de vetores, como a questão 1. A questão 2 era análise dimensional de um nível muito bom. Não bastava você saber aqui nessas questões a fórmula. Por isso que a gente trabalha com vocês a ideia de saber além da fórmula. Ah, a fórmula é isso, isso e isso. É só substituir? Não, cara. A gente tem que trabalhar melhor essa ideia como foi realmente feito. E a UES trouxe isso, né, nessa prova. Agora, em certos momentos, a gente precisa reconhecer também que algumas questões elas foram mais longas do que a gente normalmente vê a banca cobrando, né? Por exemplo, vocês viram o tamanho da questão 12? Ela é uma questão longa, ela demora para você ler, a solução dela é um pouco mais trabalhosa. A solução, por exemplo, da 13, ela é até tranquila de se fazer, mas você tinha que ter uma interpretação, era sobre aquela de máquina, a máquina de Atwood, que inclusive tinha caído no Enem recentemente. Mas, por exemplo, a questão 16 era uma outra questão longa que falava sobre transformações adiabáticas, trazendo um assunto extremamente específico, quase aquelas notas de rodapé para muitos, né? Então, em alguns momentos, a prova ela realmente foi uma prova mais trabalhosa e temos certeza de que com calma, com paciência, respirando, respeitando cada questão, nós temos a plena convicção de que você saiu muito bem. Então, continuamos aqui juntos e torcendo por cada um de vocês. Um forte abraço.